Muito boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é com enorme gosto que estou aqui. E vamos falar de uma palavra que não existia até o momento em que a registrei. Sonhalidade. Do sonho à realidade. É isso que significa. Porquê? Porque o sonho comanda a vida. Estamos a falar de novamente, como é que a nossa mente pode ser mais acelerada. E o sonho é bem mais rápido do que o pensamento. O sonho não tem censura. O sonho transporta-nos para os lugares mais incríveis. O sonho permite-nos viajar de uma forma impressionante, mesmo sem tirar os pés do lugar. Ou seja, muitas das vezes sonhamos com uma vida e temos outra. Tantas das vezes o sonho é a única coisa da vida que nós temos para nos agarrar, porque ela não é nada animadora. O sonho é a gênese deste mundo que pula e avança, como uma bola colorida nas mãos de uma criança, não é? Um bocado estavam aqui a cantar. Ou seja, o sonho, e vou falar dele porque acho que faz falta sonharmos. Reprimimos o sonho. Não penses nisso, que isso não é para ti. Tenha os pés bem assentos no chão. Tira um curso de computadores. Ou seja, sonhar é algo que cada vez está mais reprimido na vida de todas as pessoas. Por isso aquilo que eu vou conversar convosco nestes minutos que se seguem é um convite para embarcarem comigo nesta viagem de sonho. E como qualquer viagem, tem que ter boas histórias. E eu vou contar histórias. Storyteller, para mim hoje é um método pedagógico. Nos Estados Unidos, enfim, contar histórias das empresas, nas grandes organizações, que é o contexto onde eu trabalho com maior frequência, é algo que se analisa. Storyteller. Eu que digo que sou storyteller. Taylor no sentido que é alfaiate de histórias. Ou crio algumas histórias, ou algumas que conheço, roubo histórias. Melhor, sou um ladrão de histórias. Histórias que apanho por aí e que tento depois aplicar ao mundo organizacional. E a primeira história que eu vos conto, já agora estas histórias, muitas vezes as histórias podem parecer um universo muito naif, muito infantil. O Hans Christian Andersen disse, as histórias servem para adormecer as crianças, mas fundamentalmente ajudam a despertar os adultos. Eu tenho a certeza que pelo menos algumas destas histórias vocês vão recordar e elas depois vão remeter para um determinado universo, ajudam a nossa memorização, que é uma componente importante da nossa mente. A primeira história que vos conto é a seguinte. Um rapaz de raça negra, um pretinho, que passeava por uma estrada poeirenta e de repente tropeçou na famosa lâmpada do Aladino. Esfregou-a e saiu de lá o gênio, que se vira para ele e disse, concedo-te 3 desejos, 3 sonhos, o que tu quiseres. O miúdo refletiu um pouco e disse, já sei, eu gostava de ser branco, porque estou cheio de sentir as agruras do racismo, a segregação e a injustiça na pele. Já agora também gostava de outra coisa, de ter muita água, que é coisa que escasseia no meu país. E já agora, por que não, gostava de ser procurado por mulheres. Dava-me jeito. Dizem que é fixe. O gênio virou-se para ele, apontou as suas mãos, um raio de energia brutal atingiu aquele miúdo e de repente ele transformou-se num bidé. De facto, era branco. Não lhe faltavam águas e mulheres. Era a fartura. Moral da história, porque tinha que ter uma história esta moral. Ou seja, nunca deixem os seus sonhos nas mãos de ninguém. Pode dar para o torto. Temos que ser nós, como diria alguém, Nelson Mandela, o dono do meu destino, capitão da minha alma. Temos que ser nós a perseguir os nossos sonhos. E às vezes dizemos, mas dava-me jeito uma mãozinha. E essa mãozinha pode ser os pais que ajudam, pode ser o patrão, pode ser o governo. Não se fiem.
Por isso, o melhor sítio para encontrar uma mãozinha é na extremidade do vosso braço. Já lá está. E dá um jeito. Imaginem a vossa vida sem ela. Não tinha o mesmo prazer. Por isso, a mão já lá está. Nós somos os principais obreiros da caminhada que fazemos. E é o sonho que nos instiga a dar o primeiro passo. Nada faz parte do nosso comportamento sem que antes tivesse passado pela nossa cabeça. É isso que nos distingue da couve galega, que também é um ser vivo, mas não tem miolos. E eu estou a falar de questões relacionadas com a mente. Por isso, esta questão, um homem fantástico que era uma espécie de contabilista e um dia começou a escrever. E escreveu, cada vez escrevia melhor. E um dia disse, gostava de contar os dias pelos dedos e encontrar uma mão cheia. Esse homem chama-se José Saramago. Transformou um sonho numa realidade. Sonhalidade. Por isso, esta questão é muito relevante. Mas, para transformar o sonho em realidade, o sonho é grátis. A realidade tem um preço. O que é que temos que fazer para transformar o sonho da realidade? Vamos a isso. Step by step. Como diria Jack, o estripador, vamos lá pôr isto por partes. Que não é nada disto que está aqui. Mas há de ser algo que está por aí. Este slide não faz grande sentido. Ou diria mesmo que não faz nenhum. Pode pôr o segundo slide se conseguir. Mas eu também não preciso dele para falar. Mas é o segundo slide. Exatamente. Fantástico. Aqui a equipa de TEDx funciona a mais alto nível. Palmas para o TEDx. E então, estas componentes são importantes para realizarmos os nossos sonhos. Destaco a terceira, Education. Diz-me muito. Trabalho nessa área. Muitas das vezes, quando chego às empresas, grandes empresas, pequenas empresas, e dizem, mas a sua intervenção, essa formação, tem um custo elevado. É cara. Eu digo-lhes sempre, ok, experimenta então o preço da ignorância. Vai ver o valor do que lhe sai do bolso. Um diretor financeiro pergunta a um homem de recursos humanos, mas nós vamos estar a investir nas pessoas e depois corremos o risco delas irem embora. E o homem dos recursos humanos disse-lhe assim, pois, se calhar era mais seguro, não investimos nada e assim garantíamos que elas permaneciam aqui eternamente. Se calhar também não era a melhor opção. Ou seja, nós temos que realizar os nossos sonhos. E uma das frases mais excepcionais que este planeta escuta e que é um autêntico ícone. O próximo slide já agora. Vamos dar do clique. I have a dream. Aleluia. Este homem fantástico, Martin Luther King, não disse, eu tenho uma estratégia. Eu tenho um plano. Um balance scorecard. Um objetivo. Não disse, I have a dream. Esse sonho mudou a história da humanidade. Um homem contemporâneo a ele, John Fitzgerald Kennedy, que se comemora agora 50 anos da sua morte, também teve um sonho e disse, em 1961 disse, até ao fim da década, vamos pôr um homem na Lua e trazê-lo de volta. Claro que se fosse um Portuga, vamos pôr um homem na Lua. Não definia o tempo da obra. E isso de o trazer também já era mimo. Enfim. A new approach. Mas regressando a Martin Luther King, que disse, I have a dream. O sonho dele, na altura, era uma coisa impressionante. Queria que os negros tivessem direito a votar. E houve uma mulher, muitas vezes diz assim, nós, para alcançarmos nossos sonhos, temos que nos levantar e lutar por eles.
Uma mulher num autocarro, e na altura os negros tinham que dar o lugar aos brancos no autocarro. E então, um branco estava perto da senhora negra no autocarro, tipo, então não estás a perceber, levanta-te. E ela não se levantou. Começou uma revolução nos Estados Unidos, só porque alguém não se levantou. E foi a melhor forma de estar de pé, lutar por aquilo que sempre acreditou. Conseguiu-se o voto para os negros. O Martin Luther King levou com um tiro na cabeça, o Kennedy também. Outros lutaram, como o Malcolm X, e teve o mesmo destino. Hoje, um homem que tinha tudo para não ter nada, mas não há nada que o impeça de ter tudo, que há gente que nem sabe onde ele nasceu, que tem um nome que não dá jeito para nada, e que se celebrizou com uma frase simples, mas que remete para este universo. Yes, we can. Esse homem não votou simplesmente, votaram nele. Passou-se em 50 anos de um sonho que era poderem votar para uma realidade absolutamente impressionante, que é a maior economia do mundo e um dos países mais vibrantes do planeta, votarem neste homem. Hoje é o homem mais poderoso do mundo, seguramente. Aquilo que era um sonho tornou-se numa realidade. Sonhabilidade. Por isso, quando pensarem que na nossa vida temos apenas um beco sem saída, lembrem-se que é somente um bom local para dar a volta. E no caminho de volta, quando encontrarem uma placa que diga curva perigosa à esquerda, não pensem, ok, então vou pela direita. Não, vão pela esquerda. Não tem qualquer conotação política. Porque é por aí o caminho. Por isso, esta questão de que... Podem pôr o próximo slide. Esta questão de que às vezes a vida parece-nos hostil, pouco sedutora. Eu costumo dizer, quando a vida vos parecer amarga, mexam-se um pouco. I got a feeling. Mexem-se um pouco, porque o açúcar pode estar no fundo. Mas está lá, está aí. Nós temos muito mais do que a maior parte das pessoas que alcançaram coisas absolutamente excepcionais para fazer o que ainda não foi feito. Pedro Brunhosa. Ou seja, conto-vos uma história. Eu não tinha contado nenhuma. Uma história diferente, não é anedota. Um rapaz com uma doença terminal saiu de casa, entrou numa loja de música, viu uma miúda bonita naquela loja, ficou tão encantado com a doçura dela, que olhou para ela e disse: eu quero aquele CD. Ela embrulhou o CD delicadamente e levou para casa. Ele foi lá no dia seguinte, ainda mais seduzido, vibrante, absolutamente encantado com aquela figura. E ela também parecia ter alguma afetividade por ele. Ele olhou para ela e deu-me aquele CD. Ela embrulhou delicadamente e levou. Isto repetiu-se no dia seguinte, no outro, durante uma semana, mais uma semana, um mês. Todos os dias ele ia lá, olhava para ela. Estava claramente apaixonado. E ela estava claramente caidinha por ele. Via-se que havia ali um bom vibe. Até que ele, no último dia, disse: eu vou lá, compro o CD, e assim fez. Mas cheio de coragem deixou em cima do balcão um cartão com o nome dele. António. Gostava muito de falar consigo. E pôs o número de telefone. E saiu cheio de vergonha a correr. No dia seguinte, não apareceu na loja. No outro dia também não apareceu, no outro também não, na semana seguinte também não. Um mês sem aparecer. A miúda já tinha saudades dele. Sentia a falta daquela companhia diária. Muito agradável. Até que decidiu pegar naquele número de telefone, ligou e disse: eu sou a Luísa, quero falar contigo, António. E do outro lado uma senhora disse: não é o António, é a mãe. O António já morreu. E estou aqui
no quarto dele a recolher os últimos pertences. É curioso. Ele tem uma prateleira cheia de CDs. Eu nem sabia que ele gostava de música. Até vou desembrulhar estes CDs. Estavam todos embrulhados. Vou desembrulhar estes CDs. E começou a desembrulhar 1, 2, 3, 4, desembrulhou-os e disse, é incrível. Dentro de cada pacote, dentro de cada embrulho tem sempre um cartão que diz, eu adorava conhecê-lo. Gosto muito de si, Luísa. Ou seja, nós, muitas das vezes, estamos a um pequeno passo de concretizar a realidade. E só não fazemos porque as nossas dúvidas são traidoras e fazem-nos perder o bem que poderíamos conquistar, não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. A dúvida é a gênese da ansiedade que nos inibe de prosseguir aquilo que queremos. Por isso, e a dúvida é instigada muitas vezes pelos outros que dizem que tu não consegues, porquê? Porque não és bonito, porque não és rico, porque não tens um carro fantástico, porque não tens um curso. E nessa altura temos apenas que pensar que quando nos derem um pontapé no traseiro, até isso nos empurra para a frente. E temos que pensar, porque isto é autoconfiança ao mais alto nível, que temos que nos comportar como um cavalo na parada, que desfila, caga e ainda é aplaudido. É isso. É isso que temos que fazer. Próximo slide. Ou seja, é preciso muita imaginação. A imaginação é a inteligência a divertir-se. A imaginação é mais importante que o conhecimento, disse-nos Einstein. A imaginação tem um fulgor imenso. A imaginação move a mente com uma força absolutamente impressionante. A imaginação e o sonho superam a realidade. Even better than the real thing. Bono Box, U2. Supera claramente a realidade. Como alguém diria, Jorge Sequeira neste caso, o nosso pensamento não acaba onde a minissaia termina. Por isso, moral da história, usem saia. Saiam sempre, saiam de manhã, saiam de tarde, saiam de noite, mas saia. Façam como aquela imagem que vimos há pouco. Ou seja, o cérebro é uma máquina absolutamente excepcional. 1,3 kg que temos dentro do crânio. Tão vibrante, tão incrível que essa máquina é, o cérebro, que eu chego mesmo a pensar que toda a gente havia de ter uma. Eu às vezes também me emociono. Sou quase como as pessoas. A emoção, a razão, que andam ali, de mão dada. Por isso, esta frase, para concluir, que um homem excepcional nos disse uma vez, a dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Por isso, sonhem juntos que dá jeito. E esta ideia de que a melhor forma de realizarmos um sonho é ajudar o maior número de pessoas que encontrarmos a realizar o delas. Porque comportamento gera comportamento. Se eu ajudar os outros vão me ajudar a mim. Não é para querer comprar um pedacinho do céu. Por isso, um provérbio africano, falamos aqui de viagens excepcionais, um provérbio africano diz, se tens pressa, vai sozinho. Mas se quiseres chegar longe, arranja companhia. Eu estive em muito boa companhia, agradeço terem partilhado comigo este momento e lembrem-se de uma coisa fantástica que o Leonardo da Vinci nos disse uma vez. Tudo que é realidade hoje já foi sonho um dia. Keep dreaming. God bless you. Obrigado. Valeu. Obrigado. Muitíssimo obrigado.
Vocês são fixe.